Graça e paz, irmãos. Mais uma vez podemos estar com vocês através da mídia, através da tecnologia, mas também, como sempre afirmamos, na mesma comunhão da fé, na mesma comunhão do Espírito. Graças a Deus por isso. Então estamos iniciando mais uma celebração da Igreja do Nazareno aqui em Jardim Aurélia e queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia para que a gente faça uma leitura bíblica, para em seguida nós orarmos pedindo a bênção de Deus sobre esse momento de comunhão, de celebração, meditação na palavra do Senhor, mas também orando para que Deus esteja ministrando a sua vida, o seu coração, tomando as suas preces, o seu clamor, visitando nas suas necessidades e trazendo sobre a sua vida a paz e a alegria do Senhor, a alegria da sua salvação. Amém? Vamos ler Salmo de número 111. Diz assim a palavra: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, considerado por todos os que nela têm prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor. Ele dá mantimento aos que o temem e lembra-se da sua aliança para sempre. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas, fiéis todos os seus preceitos. Permanecem firmes para todos sempre, são feitos em fidelidade e retidão. Enviou redenção ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem os seus preceitos, e o seu louvor permanece para sempre. Amém? Graças a Deus, irmãos. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos abençoe nesse momento que vamos passar juntos aqui e que Ele esteja ministrando a sua vida, ao seu coração, conforme a sua necessidade, conforme a boa vontade do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos, ó Deus, em comunhão com os nossos irmãos e com todos estes que nos ouvem neste momento. Pai, Senhor, nós não podemos vê-los, mas o Senhor os pode. O Senhor conhece o nome de cada um, a sua presença através do seu Espírito Santo está com cada um deles, sabe cada uma das suas necessidades, Senhor, e muitas vezes interpreta-as, ó Pai, melhor do que nós mesmos, porque a sua palavra nos diz que muitas vezes o seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. E nós rogamos que agora então, Senhor, o Senhor tome a vida desse irmão, dessa irmã, desse ouvinte, Pai, e esteja ministrando segundo a sua necessidade. Talvez haja uma aflição, haja uma dor, haja uma preocupação, que nesse momento o Senhor esteja visitando. Pai, ó Deus, se é enfermidade, nós rogamos que no seu poder, na sua graça, na sua muita misericórdia, o Senhor esteja visitando esta pessoa, ou o pedido deste ouvinte para qualquer outra pessoa nesse momento, e esteja curando. Pai, há vários irmãos que passam por lutas, por enfermidades, e familiares, ó Deus, que também estão sofrendo muitas vezes. Ó Deus, estamos vivenciando ainda no nosso país e no nosso mundo de uma maneira geral esta preocupação com esta pandemia. Que o Senhor esteja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, curando aqueles que estão infectados, aqueles que tiveram complicações por causa desta infecção, ó Deus, desse vírus, que na sua misericórdia o Senhor esteja recuperando-os, restaurando, curando-os, ó Deus, dando-lhes nova vida em Cristo Jesus, ó Pai. Pai, de uma maneira especial, abençoa para que também, ó Deus, este mal cesse e possamos, ó Deus,
ter paz em relação a isso, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita também até aqueles, Pai, que por algum motivo perderam os seus familiares. Que o Senhor lhes traga a esperança, Senhor, o Senhor lhes traga aquela viva esperança da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Pai, toma também as demais necessidades dos teus servos. Às vezes há lutas financeiras, há lutas com outras enfermidades, às vezes lutas nos relacionamentos, que precisamos da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, para nos reorientar, para nos direcionar, para nos capacitar, Senhor, a viver segundo a sua palavra e então podermos receber os benefícios decorrentes, ó Deus, desta prática. Pai, coloca a tua mão sobre o nosso país, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão investidos de autoridade, para que nós também tenhamos paz, ó Deus, e a melhor orientação que vem do alto. Pai, pedimos a tua bênção sobre os líderes da igreja aqui no Brasil, e agradecemos, ó Deus, pelos líderes da igreja do Nazareno, pelos líderes dessa igreja, especialmente nas pessoas do pastor Lopes, também do pastor Almir, dos oficiais dessa igreja, que o Senhor esteja abençoando, cuidando e os orientando, bem como a cada irmão, cada irmã, cada membro dessa igreja, cada pessoa que aqui tem chegado. Rogamos uma bênção, que o Senhor esteja ministrando nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos agradecidos no teu santo nome. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós vamos ter alguns louvores para adorar ao Senhor, para refletir na música, na letra da música, e pedimos que em seguida, então, nós voltamos para estarmos meditando na palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até já. Lugar
concedido a nós para nos chamar de filhos. Olha, com graça nos atrai, amor que é capaz de nos chamar de amigos. Jesus, nome sobre todo nome.
Graça e paz, irmãos, voltamos. Desde já quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Vamos ler do verso 31 até o verso 36. Com certeza, dois versículos dentre esses, o verso 32 e o 36, foram e são até hoje algumas das palavras de Jesus mais impactantes e que realmente nos devem levar a uma reflexão, a um apego a esta palavra para nós observarmos e querer absorver de tal maneira esta palavra que ela frutifique na nossa vida, que ela produza os bons resultados que o próprio Jesus prometeu através dela. Amém? Vamos lê-lo então, Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 ao 36. Diz assim a palavra. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizem que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Graças a Deus, que o Senhor abençoe esta palavra, ela encontre guarida no seu coração, que o Espírito Santo ministre segundo a sua necessidade, segundo a vontade do Senhor para a sua vida neste dia. Amém? Esses dois versículos que nós citamos em especial, o 32 e o 36, falam que se Jesus nos libertar, se a verdade nos libertar, seremos pessoas livres. Naquela ocasião, os judeus objetivaram, dizendo: mas nunca fomos escravos, como é que nós vamos nos tornar livres? Através da história, e especialmente nos relatos bíblicos, nós vemos que muitas vezes o homem se torna escravo de si mesmo, ou seja, dos seus erros, dos seus pecados que lhe dominam, e ele, de uma certa maneira, ele acaba até perdendo o livre-arbítrio, porque ele já não está no comando da sua vida, mas muitas vezes o seu corpo, a sua mente que está comandando ele, e não mais uma consciência livre que ele pode exercê-la da forma e da maneira que o quiser. Então, Jesus, ele está falando aqui aos discípulos, ele está ensinando, e ele traz esta promessa, esta revelação, que se permanecermos nele, seremos livres. Se conhecermos a verdade, que é a verdade aqui? A verdade seria Jesus, o próprio Jesus. E a verdade, se nós formos estudar a palavra de Deus, Jesus se revela através da palavra. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De uma certa maneira, toda a palavra de Deus, ela é a personificação de Jesus Cristo. Se a palavra de Deus fosse um programa para construir uma pessoa, e não deixa de sê-lo, figurativamente, mas se o fosse um programa de computador para construir uma pessoa, um molde, essa pessoa seria a pessoa do Senhor Jesus. E é por isso que a palavra também nos diz que a vontade de Deus é que sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus pode nos ajudar a caminhar nesta direção. Nas nossas vidas, eu e você, muitas vezes queremos mudar algumas coisas ou muitas coisas. Algumas pessoas, tudo está bem, chegaram num patamar, num nível
que pelo menos se sentem bem e às vezes não querem mudar nada. Mas a vida é dinâmica e nós sempre devemos melhorar. Se não melhorar porque já tudo que gostaríamos de ter ou fazer e ser já alcançamos, né? O que às vezes nem sempre é tão fácil. O próprio apóstolo Paulo diz que prossigo para o alvo ainda, né? Não se achava numa perfeição completa, mas mesmo que nós achemos que está tudo bem, é desafiador sempre melhorarmos, aperfeiçoarmos para sermos cada vez mais bênçãos, se não necessitamos de tantas bênçãos, mas sermos bênçãos para outras pessoas que necessitam. Mas muitas vezes nós também queremos que haja algumas mudanças na nossa vida, mudanças nas circunstâncias das nossas vidas, circunstâncias que nos envolvem, algumas momentaneamente, às vezes que apareceram na nossa vida, uma enfermidade, uma dificuldade em outro aspecto, mas outras vezes essas condições também, essas circunstâncias se tornam crônicas, se arrastam por anos e queremos e às vezes oramos até para que Deus mude aquela situação, mas às vezes ainda não aconteceu o que gostaríamos que acontecesse. E é claro que nós precisamos, quando isso então está se desenvolvendo, nós refletirmos, né? Por que não está acontecendo? Jesus nos deu uma palavra e que cremos que é para todo ser humano, não é simplesmente para os judeus daquela época, não é simplesmente para os apóstolos, para alguns abençoados no dia de hoje, mas é para todo aquele que, como Jesus afirmou, todo aquele que crer nele, né, e crer nas suas palavras, crer na verdade, poderiam alcançar esta liberdade. É interessante que hoje os próprios estudos aí da psicologia, sociologia, neurociência, né, elas afirmam algumas coisas interessantes, né? Uma pesquisa diz que muitos hoje não vivenciam o seu livre-arbítrio. Essa pesquisa, né, segundo foi citada por um neurocientista, Joe Dispenza, ele diz que pelo menos talvez 50% da população com mais de 30 anos não está exercendo o seu livre-arbítrio. Mas, nossa, mas o que está acontecendo? Vamos dizer como os judeus lá, mas nós somos livres, nós estamos num país livre, né? Não temos ninguém nos escravizando ou nos prendendo. Como é que nós não exercemos o nosso livre-arbítrio, né? E aí ele explica, como neurocientista que pesquisa essa área, ele diz que 90% dos nossos pensamentos se repetem diariamente. Ou seja, o que eu pensei ontem, normalmente, eu vou repetir 90% daqueles mesmos pensamentos. E os mesmos pensamentos vão gerar as mesmas escolhas. E essas escolhas geram o mesmo comportamento que reproduzem na minha vida as mesmas experiências. E as mesmas experiências vão trazer as mesmas emoções. E que, numa roda viva, podemos dizer, vão gerar de novo os mesmos pensamentos. E como nós, eu e você, somos frutos daquilo que nós pensamos, agimos e sentimos, isso constitui a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela gera, segundo ele, a nossa realidade. Se nós não usarmos esta palavra, ela gera ou cria a nossa realidade, no mínimo nós podemos dizer que a nossa personalidade nos reflete ou nos orienta como que nós vivenciamos ou reagimos à realidade. Como é que nós vivenciamos e reagimos às circunstâncias da nossa vida que se apresentam no dia a dia ou cotidianamente também. Ou seja, nós acabamos
repetindo muitas coisas sem perceber que as estamos repetindo. Se forem coisas boas, graças a Deus, mas nem sempre às vezes são produtivas. E algumas das coisas que gostaríamos de mudar, ou que gostaríamos que mudasse na nossa vida, elas acabam não ocorrendo, porque justamente isso, nós continuamos naquele mesmo caminho, continuamos naquele mesmo pensamento, naquela mesma rotina, naquele mesmo hábito, e acabamos não permitindo que haja esta mudança, né? O que acontece, segundo alguns desses estudos, se 95% do nosso inconsciente está nos orientando, está reproduzindo quase que habitualmente, quase que sem reflexão nenhuma, os nossos desejos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, sobra 5% para que nós possamos, então, ter esta consciência. E quando nós queremos, então, produzir alguma mudança, temos uma grande dificuldade, porque esse 5, 10% nosso consciente, às vezes não consegue vencer os 90% que já estão lá sedimentados no nosso ser, né? No nosso pensamento, no nosso cérebro, especialmente na nossa consciência. E aí, se nós não tivermos, talvez, uma boa estratégia, mas além da estratégia, uma ajuda que vem de fora de nós, normalmente nós temos grande dificuldade para vencer algumas coisas que estão muito sedimentadas na nossa vida. Talvez sejam alguns hábitos ruins, talvez sejam algumas práticas ruins, e que algumas delas nós poderíamos categorizar, segundo a Bíblia, de pecado, e eu preciso e tenho consciência que eu preciso deixar aquilo. Outras coisas seriam que também seriam pecado em determinado sentido, porque a Bíblia diz que pecado, numa definição, é errar o alvo. E às vezes nós não estamos fazendo nada imoral, nada ilegal, mas estamos também errando o alvo, né? Em que sentido nós podemos fazer isso? Podemos às vezes estar errando esse alvo quando nós estamos vivenciando algumas circunstâncias, mas que o nosso aprendizado, a nossa consciência, a nossa mente, às vezes ela tem tanta insegurança, tem tanto medo daquilo que nós não conseguimos exercitar plenamente a nossa fé, e a consequência é que muitas vezes então nós não estamos conseguindo alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Isso é só um exemplo. Não estou dizendo aqui que todos os seus problemas, todas as suas dificuldades é falta de fé. Não, isso é um exemplo, mas que pode ser verdade na vida de cada um de nós. E por que nós não, às vezes, conseguimos exercitar essa fé? Por causa dessa sedimentação, desse nosso inconsciente, que às vezes, desde lá da infância, vem carregando e alimentando essa outra emoção, esse outro sentimento, essa outra convicção, às vezes interior, que é a falta de fé, que é o medo, né? Em algumas circunstâncias. O medo é bom, como a gente todos nós sabemos, é bom para a nossa vida, é um sentimento que Deus também gerou nas nossas vidas para evitar problemas. Mas quando o medo está nos dominando, nós já estamos perdendo, vamos dizer assim, a nossa exercitação do pleno livre-arbítrio. Então, nós, às vezes, até nessas mudanças, nós queremos exercitar a fé, né? Alguns falam, não, você tem que pensar positivo. E às vezes, isso é importante, temos que realmente pensar, né? Mas nem sempre é o suficiente. Na verdade,
nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos usar o pensamento para ter uma visão desta dificuldade e, tendo uma visão dessa dificuldade, nós procurarmos um futuro, né, que possa ser visualizado pela graça de Deus na nossa vida, um futuro melhor. Uma das dificuldades dos judeus foi quando eles disseram: nós somos livres, e eles não perceberam que talvez eles não fossem tão livres assim. Estavam arraigados nos seus hábitos, estavam arraigados em determinadas formas de religiosidade que imaginavam que poderia ajudá-los, mas não os ajudava, e isso então trazia esses problemas para as suas vidas. Então eles precisavam, como nós precisamos, às vezes parar e admitir, né, que esse problema é grande e que eu preciso tratar dele e que eu gostaria de melhorar, mas para que eu possa melhorar, eu preciso então encaminhar, buscar soluções, buscar ajuda para que isso possa ser ajudado na minha vida, possa reencontrar a minha vida e alcançar aquele objetivo que eu estou desejoso de que ele aconteça na minha vida. Quando isso não acontece, muitas vezes nós ficamos presos ao nosso passado, né? Ficamos presos, às vezes, às boas lembranças ou, infelizmente, talvez, até às más lembranças, como alguns chamam. Nós ficamos presos aos fantasmas do passado e não só relembrando, mas vivenciando, infelizmente, aquelas dores, aqueles problemas e às vezes até divagando um pouquinho, né, podemos dizer, exponenciando as nossas alegrias e tristezas e às vezes até nostalgicamente, né, em vez de olharmos, mas o que podemos então trabalhar nesta questão, trabalhar em relação a isso, às vezes ficamos nostalgicamente pensando que o passado era melhor, né? Um exemplo disso, eu li alguns anos atrás um comentário de um filósofo, né, sobre algumas questões que os pais lhe traziam sobre os filhos, ou de uma maneira geral, sobre os jovens, né? E essas questões eram: olha, os jovens hoje não têm mais respeito, os jovens hoje são egoístas, os jovens hoje têm de tudo e não dão valor a nada. Então esse filósofo trazia um comentário sobre isso, né? O interessante desta reflexão é que esse filósofo não era dos nossos dias. Esse filósofo foi Sócrates, né? E ele viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, parece que nós estamos ouvindo alguma coisa atual. Então, esse é alguma coisa assim que é um problema. Então nós, às vezes, em vez de olharmos para ele, buscarmos a solução, buscarmos tratar esses problemas, nós ficamos nostalgicamente lembrando do passado, né? E outras vezes nós simplesmente deixamos a nossa vida correr, ou seja, a gente acorda de manhã, não sabe muito o que fazer, né? É claro que todo dia a gente já tem os nossos hábitos, nosso trabalho, mas não tem nada novo. E aí a gente vai ver os e-mails, alguns vêem internet, outros já estão no trabalho. Ou o que eu quero dizer é que a gente acaba caindo numa repetição e que nós não exercemos, vamos dizer assim, a nosso livre-arbítrio. Mas, então, pastor, então eu não vou ver internet, eu não vou para o meu trabalho se eu não tiver com vontade? Não é isso. O que nós estamos dizendo é que todos nós devemos ter a consciência do que estamos fazendo.
e por que estamos fazendo. Se eu vou ao meu trabalho, eu tenho que ter plena consciência que, olha, esse trabalho não é só para mim ter o dinheiro. O dinheiro no final do mês deve ser uma consequência do meu trabalho, mas num sentido de existência, eu devo saber que esse trabalho está fazendo uma contribuição, não só à minha vida, à minha família, mas à sociedade, à humanidade. Então, em todas as coisas que a gente fizer com esta consciência, mesmo que, hoje à tarde eu vou dormir, hoje eu não tenho trabalho, hoje eu vou dormir. Não, mas eu estou exercendo plenamente o meu livre-arbítrio, não estou simplesmente fazendo porque estou cansado, desanimado ou frustrado, né? Isso é o ideal. É claro que a gente vai sempre se pegar fazendo as coisas no modo habitual, mas de uma maneira geral, se você precisa, assim como a maioria de nós, e talvez não precisemos hoje, mas amanhã precisamos tratar, melhorar ou mudar alguma coisa em nossas vidas, então precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Precisamos dessa ajuda externa, né, para a gente não ficar vivendo, né, aquele círculo que a gente chama assim psicoemocional do passado, porque, como diz um autor, quanto mais a gente pensa no passado, mais o passado se torna o nosso futuro. É interessante que às vezes a gente pergunta a alguém, mas quando que aconteceu essa mudança na sua vida? Algumas pessoas até têm algumas mudanças para pior. Aconteceu um acidente, aconteceu uma tragédia, e aquilo impactou a vida dela de tal maneira que a pessoa ficou presa àquilo. Mas ela também pode, com ajuda, sair daquela situação. Outras vezes até temos alguns impactos benéficos, né? Um deles é o que a maioria de nós vivencia. Olha, quando que você mudou sua vida? Alguns de nós vão poder dizer, olha, quando eu aceitei Jesus, quando eu recebi Jesus no meu coração, isso mudou a minha vida. E realmente é isso que Jesus estava dizendo. Mas o que eu quero também enfatizar, que essa mudança em Cristo Jesus, ela não é uma simples aceitação no seu coração. Não é apenas um receber Jesus no seu coração. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você recebe Jesus, ele é a verdade para a sua vida. Mas ouve, ou ainda, juntamente com a verdade, virá esse caminho do processo de nós estarmos sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que quer nos ajudar e quer trabalhar na nossa vida. Por isso que Jesus disse essa palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela tem o poder de nos libertar do poder do pecado, do poder do mal, do poder do vício. Eu não quero que você entenda mal dizendo, mas simplesmente aceitar Jesus não resolve? Em parte, sim. Eu trabalhei muitos anos no hospital e tive a oportunidade de orar com muitas pessoas. Algumas aceitaram Jesus e minutos ou horas depois partiram para a eternidade. Então, não foi o suficiente, pastor? Sim, foi o suficiente para ela ser salva, para ela receber Jesus, para ela ir para o paraíso. Mas, enquanto Deus nos permite estar aqui, Ele também quer ir trabalhando na nossa vida, no nosso coração, e nós mesmos, como eu disse no início, temos o sentimento de melhorar, de aperfeiçoar, de mudar algumas coisas na nossa vida. E a palavra de Deus é esta ajuda externa que pode nos capacitar e nos ajudar a alcançar essa vitória, primeiramente no nosso ser,
primeiramente no nosso interior e, consequentemente, a mudar as circunstâncias, ou, se não mudar, nós pelo menos vivenciá-las de uma maneira diferente, de tal maneira que a gente tenha consciência e não seja simplesmente um escravo da circunstância, um escravo das condições, um escravo da realidade que às vezes estamos enfrentando, mas podemos ser livres. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo estando lá na prisão, ele se sentia um homem livre. E muitas vezes nós, muitas pessoas, mesmo tendo tudo, às vezes sentem presa, incapaz, sem condição de avançar, de mudar ou de melhorar. Mas Jesus nos veio para revelar este amor do Pai, que o Pai está junto conosco. O Pai, ele permanece nesse processo conosco, Jesus disse que o escravo não permanece em casa, mas o filho permanece para sempre. Se o filho nos libertar, seremos livres, ou seja, se permitirmos que o Senhor venha para a nossa vida e aplicarmos a conhecer a palavra do Senhor mais e mais, o Senhor vai nos ajudando nesse processo, nesta libertação, Receber Jesus é o suficiente? Sim, mas eu preciso me aprimorar. Texto que lemos no começo, nos Salmos 111, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ou seja, é o princípio da sabedoria. Isso também está escrito lá no livro de Provérbios, através de Salomão, no capítulo 1. E um dos poucos autores que escreveu sobre Provérbios é Paul Lancer. Ele escreveu um livro que chama-se Saiba Viver. E neste livro, ele comenta algo interessante assim. Ele diz assim, você jamais encontrará Deus ou a sabedoria de Deus, que é Cristo, enquanto essa preocupação não se tornar bastante profunda em sua vida para poder ser chamada de temor. Ou seja, podemos aceitar Jesus, devemos aceitar Jesus, mas se fizermos simplesmente de uma maneira irrelevante, não há aquele impacto que Ele quer trazer à nossa vida para que algumas mudanças até aconteçam. E esse impacto muitas vezes e normalmente vai acontecer através da palavra de Deus, Ou seja, lá no Velho Testamento, já o profeta Oséias falando a voz de Deus, ele diz que a vontade de Deus é que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E rapidamente, deixa eu falar aqui como você pode também estudar a palavra de Deus, Alguns fazem de uma maneira que não é a mais produtiva, que é às vezes abrir a Bíblia em qualquer versículo, em qualquer ato, em qualquer página e ler ali, Pode ser que Deus fale com você, que você se sinta alimentado, mas não é a melhor maneira de você às vezes buscar uma mudança para a sua vida e para a circunstância da sua vida. Outros às vezes vão também ouvir de mensagem em mensagem, de igreja em igreja, ou de, hoje, de live em live, de internet. Não há nada de mal que nós ouçamos vários pregadores, ouçamos de várias denominações, mas temos que ter a consciência de que isso tem que ser filtrado pela palavra do Senhor, A melhor maneira é a gente estudar cotidianamente a palavra de Deus, Especialmente o Novo Testamento, para nós que somos cristãos. Se você nunca leu, comece pelo Novo Testamento e leia diariamente a palavra de Deus, 2, 3 capítulos da palavra de Deus, e mais do que ler, mas tome um tempo para refletir
o que é aquele dia, quais versículos falaram à sua mente, ao seu coração, o que você aprendeu, o que você precisa às vezes mudar naquilo ali. E nesse processo as pequenas mudanças vão muitas vezes trazer uma grande mudança para a sua vida e para o seu futuro, né? Stephen Manley, que é um grande pregador da Igreja Nazareno, né, um evangelista, ele diz que praticamente ele prega muitos anos no livro de Mateus, mas ele mergulha, né, em cada versículo ali, fica às vezes horas ou dias refletindo sobre o que aquele versículo pode ensinar, o que aquele versículo pode trazer para a vida dele, e aí ele então vai conseguindo aprender e desenvolver com a ajuda do Espírito Santo grandes reflexões sobre isso. Também você pode estudar uma porção da palavra de Deus, dependendo daquela situação, daquele momento ou daquela mudança que você pretende para a sua vida. Se às vezes você está passando por enfermidades, sofrimentos, vou ler o livro de Jó. Sim, se você ler com bastante coerência, não se deixando tomar só as partes assim, difíceis, né, tristes, mas especialmente na reflexão que Jó faz no final do seu livro, você vai muitas vezes ser ajudado, vai crescer, vai vencer isso, né? Às vezes precisamos de um pouco de organização, como no livro de Neemias, para algumas mudanças na nossa vida, né? Alguns dias eu ouvi um trecho de uma live lá do pessoal da Luz para o Caminho, com um autor de um livro que chama-se Resiliência, né? O poder da gente poder suportar as coisas. E ele falou de algo interessante também, o autor Sheridan Yorse, ele diz assim que ele mudou da Austrália para a Inglaterra devido ao trabalho da esposa, mas aquilo impactou muito o trabalho dele, e ele ficou meio sem perspectiva, ficou com algumas dificuldades, mas ele sentiu de começar a ler o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, ele ler todo dia. E ele fez isso por um mês, e ele gostou tanto que ele leu 2 meses, 3 meses, leu vários meses, todo dia, o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, realmente, ele, como já dissemos em outras oportunidades, ele é o coração, né? Ele tem um resumo de todo o Evangelho ali. E esse autor, ele diz que, então, encontrou ali até alguns princípios para a vida dele, que o renovou, que o fez ser resiliente, né? Suportar aquela mudança, e a tal ponto que ele resolveu escrever um livro sobre resiliência, né? Com alguns princípios ali que ele aprendeu com Jesus durante essa reflexão. Então, o que eu quero enfatizar é que às vezes nós precisamos de uma reflexão, né, mais profunda, mais ler, meditar naquela palavra que o Senhor tem para nós. E eu tenho a convicção, irmãos, que o Senhor tem a resposta para todos os problemas, né, para todas as dificuldades. E Ele tem prazer em nos ajudar. Muitas vezes, devido aos nossos hábitos, condicionamentos e até modos de pensar, nós não nos envolvemos tanto com a palavra de Deus, não buscamos os tesouros escondidos, e aí nós ficamos limitados em muitas coisas. Mas o nosso desejo, o nosso desafio é que você encontre em Jesus esse desafio, esse ânimo, essa vontade de conhecê-lo, de buscar a sua palavra, não por uma obrigação religiosa, ou por simplesmente um medo do Senhor, não, mas porque aqui há tesouros escondidos e que podem realmente fazer grande diferença na minha vida e na sua vida. Não só a gente recebendo Jesus, né, aqui, mas que nos dá a vida eterna, mas recebendo a capacitação, a presença do Espírito Santo, que vai vivificando esta palavra em nós
e nós podemos, então, com a sua graça e o seu poder, mudar aquilo que precisa ser mudado e aquilo que não precisa, ou às vezes gostaríamos, que o Senhor nos dê sabedoria e orientação para nós vivenciarmos toda e qualquer situação. Amém? Então, quero orar com você, pedindo que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Senhor Jesus, queremos agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos meditando aqui com esses irmãos e, em nome de Jesus, nós pedimos então que o Espírito Santo esteja, ó Deus, capacitando, ó Deus, esteja causando um impacto na vida de cada um de nós, nos desafiando, nos trazendo, ó Deus, aquele temor, aquele desejo, Senhor, de buscar a sua palavra, de encontrar as respostas para as nossas vidas na sua palavra e sermos assim, ó Deus, ajudados, abençoados e também nos tornarmos cada vez mais abençoadores de outras pessoas, levando também esta palavra e esta pessoa do Senhor Jesus, que como meditamos nisso, ó Deus, todo aquele que nele crê, ó Deus, encontra essa liberdade, encontra, ó Deus, o poder de vencer não só as pressões do mundo lá fora, mas a capacitação de vencer a si mesmo, vencer os seus maus hábitos, vencer os seus pensamentos ruins e encontrar vida em Cristo Jesus. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade e abençoamos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Pai, rogamos que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a capacitação e o poder do Espírito Santo esteja hoje sobre a vida de todos nós. Oramos agradecidos. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima oportunidade. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de
me resta dizer Abba, só me resta dizer, Pai.